Esta aqui é a sétima vértebra cervical do equino, ou C7. Esta aqui é a sétima vértebra cervical de um bovino, também C7. Notem que já são bem semelhantes, apesar do bovino ter uma vértebra um pouquinho maior, cujo processo espinhoso também é maior. Mas eu também vou encontrar o corpo da vértebra, o arco dorsal, que é essa lâmina óssea, que se une ao corpo para formar o canal vertebral, tem o processo espinhoso, processos articulares craniais, processos articulares caudais, tenho aqui a fossa vertebral, que fica na extremidade caudal, a cabeça, que fica na extremidade cranial, e eu tenho aqui o processo transverso, que também difere das vértebras anteriores a ela, porque aqui o processo transverso de C7 somente possui uma lâmina, ou seja, ele é monocúspide, só tem uma cúspide na C7. E também nós não vamos encontrar o forame transverso nessas vértebras. Tá? Então a C7 só tem uma cúspide e não possui forame transverso. Outra diferença que nós vamos encontrar em C7 é que ao redor da fossa vertebral nós vamos ter duas estruturas articulares, chamadas de fóveas costais caudais. Essas fóveas articulares é onde vai se articular o primeiro par de costelas. Então a cabeça da primeira costela se articula aqui junto com C7. Esta aqui é uma vértebra torácica padrão. Como característica principal das vértebras torácicas, nós temos o processo espinhoso, que é muito evidente. Então as vértebras torácicas, elas também possuem um corpo vertebral, possuem o arco que se une ao corpo para formar o canal vertebral, temos o processo espinhoso, bem evidente, bem saliente, dois processos transversos que aqui são menores, são pequenos. E por que eles são menores? Porque nas vértebras torácicas nós sempre teremos associados um par de costela em cada vértebra, o que seria análogo aqui aos nossos processos transversos. Então, por isso que os processos transversos das vértebras torácicas são diminutos, são menores. Então, tenho os processos transversos, tenho os processos articulares craniais e os processos articulares caudais da vértebra torácica. Cada costela se articula em 3 pontos diferentes das vértebras, formando assim 3 fóveas costais. Quais são essas fóveas costais? Aqui, ao lado da cabeça, na extremidade cranial, eu tenho a primeira fóvea costal, chamada de fóvea costal cranial. No processo transverso, eu também tenho a fóvea costal do processo transverso. E na face caudal, eu tenho a fóvea costal caudal, formando assim os 3 pontos de articulação com a costela. Fóvea costal cranial, fóvea costal do processo transverso e fóvea costal caudal. Esta aqui é uma típica vértebra lombar. A característica principal das vértebras lombares é a presença dos processos transversos bem salientes, bem evidentes. A vértebra lombar, ela também possui um corpo vertebral, um arco dorsal, que é essa lâmina óssea, que se une ao corpo para formar o canal vertebral, os processos transversos bem evidentes, o processo espinhoso na extremidade cranial da vértebra. Eu tenho os processos articulares craniais, Na extremidade caudal, onde eu tenho a fossa vertebral, eu tenho os processos articulares caudais e eu tenho também a crista ventral da vértebra lombar. Este é o sacro de um equino. O sacro, ele é formado pela fusão de 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacrais que ocorrem tanto no equino quanto no bovino. Em pequenos animais, o cão e o gato, são 3 vértebras sacrais que formam o sacro.
Já em suínos e ovinos, nós temos 4 vértebras sacrais formando essa estrutura. Com a fusão dessas vértebras e a formação de uma nova estrutura, de um sacro, nós também temos a formação de novos acidentes ósseos. Aqui, na face dorsal do sacro, nós temos a crista sacral dorsal. Nas laterais, nós temos aqui a crista sacral lateral, aonde ficariam os processos transversos, e a crista sacral dorsal é onde ficam os processos espinhosos. Então, crista sacral dorsal, crista sacral lateral. Nós temos aqui os chamados forames sacrais dorsais, que ficam na face dorsal do sacro, que é aonde vão sair as raízes nervosas da medula. Na face ventral, eu também tenho os forames sacrais ventrais, também para dar passagem a essas raízes nervosas. Eu tenho uma extremidade cranial, que nós chamamos de base, e temos uma extremidade caudal, que nós chamamos de ápice. Tenho aqui, na base, o processo articular cranial, que vão se articular com a última vértebra lombar, e eu tenho também as asas do sacro, essas duas estruturas bem evidentes. Nas asas do sacro, nós vamos encontrar esta face articular aqui, chamadas de faces auriculares, que é onde vai ocorrer a articulação com as asas do ilho, um osso que forma o osso coxal. Nós temos também, atravessando todo o sacro, o chamado canal do sacro, aonde na fase fetal passa a medula espinal, mas já na fase adulta nós temos apenas as raízes nervosas que formam a cauda equina, uma estrutura nervosa que passa aqui por dentro do canal do sacro. O sacro do bovino, ele possui quase as mesmas estruturas que o sacro do equino. Ele também tem uma crista sacral dorsal, bem mais evidente e fusionada, possui a crista sacral lateral, possui as asas do sacro, só que ele vai apresentar uma nova estrutura, uma nova crista, que vai se posicionar entre a crista sacral dorsal e a crista sacral lateral, chamado de crista sacral intermédia ou intermediária. Então, crista sacral dorsal, crista sacral lateral e crista sacral intermediária ou intermédia. Estas aqui são as vértebras caudais ou coxígeas de um bovino. As vértebras caudais, pelo menos as mais proximais, as mais próximas ao animal, são muito semelhantes às vértebras que nós já vimos. Elas possuem um corpo vertebral, elas possuem processos transversos, processo espinhoso, processos articulares craniais, possuem um canal vertebral, mas conforme essas vértebras vão ficando mais distantes, mais distais, essas estruturas vão desaparecendo. O arco dorsal, que forma a parte superior da vértebra, vai desaparecendo, vai se abrindo, e com isso o canal vertebral deixa de existir. O processo espinhoso também desaparece e os processos transversos também. Ao final da cauda do animal, nós vamos encontrar apenas o corpo vertebral e alguns sulcos formados por vasos que passam por essas vértebras.